Olá, meu povo! Estamos em mais um episódio do Uai Podcast Goiás, o podcast que é a cara do nosso estado, não é mesmo? Eu me chamo Débora Evelyn e hoje nós vamos falar sobre política local, política estadual, política nacional e de projetos extremamente importantes para a nossa Goiânia. Mas antes, Giovana Campos, bem-vinda, minha amiga. Obrigada, minha amiga Giovana Campos aqui, mais uma vez, falando sobre um tema muito importante que é a política, né? Que afeta a vida de todos nós, cidadãos goianienses. Estamos com uma figura muito importante aqui hoje, né, amiga? Sim, um dos mais respeitados, né, e atuantes vereadores de Goiânia, Coronel Urzeda, bem-vindo ao Uai Podcast Goiás. Muito obrigado, Débora e Giovana, pelo convite. É um prazer, um privilégio estar aqui. A gente que é goiano, o Uai tem muito a ver com mineiro, mas tem a ver com a gente aqui também, porque eu, por exemplo, eu sou neto de mineiro. Então, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui nesse podcast. Uai. Espaço todo seu, fica à vontade para falar o que quiser, vereador. Ok, sem novidade. Sem novidade. Para começar, nós queremos saber quais são os seus principais projetos e qual que é o foco para 2026. Olha, eu sou um vereador de direita, e mais do que direita, eu sou bolsonarista. Então, eu fui eleito com as bandeiras bem definidas e quem votou em mim sabe por que que eu entrei. Legislo e fiscalizo o município de Goiânia. Então, por exemplo, o último projeto de lei aprovado, de minha autoria agora em dezembro, foi a priorização das obras paradas em Goiânia, independente, né, da administração que seja. Por exemplo, nós temos obra do professor Nion Bernais, o saudoso, ali da Marginal Cascavel, próximo à ponte da T-63, está parada 20 e tantos, 30 anos, e outros tantos. Então, priorizar, porque a obra não é de administração, a obra é da prefeitura, que não tem solução de continuidade, não deveria ter. Então, não é, o prefeito tal começou, essa obra é de fulano, eu não vou, não. Existe um interesse público e a população está acima dos interesses políticos e privados, etc. Então, lógico que a minha bandeira é Deus, família, Goiânia e liberdade, né? Mas eu legislo de todas as formas. Tem legislação, por exemplo, que nós colocamos também, que a regionalização do trabalho. As pessoas poderem trabalhar na região que moram. Muito importante. Evitar, de repente, você sair da Vila Mutirão para trabalhar no Jardim Novo Mundo. Você vai atravessar a cidade. Então, um empresário, por exemplo, que empregar alguém da região, ele teria algum benefício da prefeitura. Porque esse empregado que for ali empregado, né, naquela região, ele não vai perder o tempo em ônibus, ele vai ter uma maior qualidade de vida e pode até desempenhar o seu papel de melhor forma. Mas tem projetos também que proíbem a transição, por exemplo, de opção sexual para crianças, né? Criança tem que ser criança. Independente que você quer que seu filho seja alguma coisa, quando ele for adulto, ele seja o que ele quiser, opção sexual, que alguns falam de orientação, cada um tem sua opção. Então tem as minhas bandeiras, né, são bem claras, é defesa da família, né, defesa da ordem, defesa da liberdade também. Né, nós temos direito de fazer e falar o que quisermos. Se extrapolarmos, tem o Código Penal que pode nos parar aí. Então, assim, também o direito da liberdade, o direito de ir e vir. E os projetos para 2026 é continuar sendo um vereador independente, reconhecendo e vendo aquilo que é bom e falando para as pessoas que está bom, mas também fiscalizando e apontando aquilo que é ruim, que está ruim. E também nós temos um projeto que o meu partido, o partido do presidente Bolsonaro, o PL, nos convidou para a chapa de deputado estadual. Então nós temos aí, além de não vou tirar licença, não vou parar para isso, vou continuar legislando, fiscalizando, mas o nome está à disposição aí para a eleição desse ano, o pleito 2026, para deputado estadual. Foi um ano intenso, né, na Câmara Municipal, vereador marcado por debates importantes para a população, né, por SEI, como foi a da Limpa Gin, a dos fios soltos também, mais recente agora, né, eu queria saber um pouquinho mais dessa SEI dos fios soltos, que é algo que atinge diretamente a população, tanto quanto a limpeza urbana, né, mas o que foi feito até agora nessa SEI dos fios soltos, o que ela já foi revelado, o que ainda vai ser feito? Tive o privilégio de propor a SEI dos fios soltos. E foi uma SEI que teve 28 assinaturas de vereadores, só não teve mais porque eram os que estavam presentes, porque tem que ser presencial a assinatura, não é digital. E de forma autorizada pela família, eu coloquei o nome da SEI de Nathalie Rodrigues,
que foi a moça que faleceu em setembro naquela situação lá de um fio solto no centro de Goiânia. A SEI teve 1 mês e pouco que teve que ser suspensa por conta do recesso. Então é suspenso e é suspenso um prazo também e voltar. O que nós fizemos até agora? Tudo quanto é documentação que vocês imaginarem. Da ANEEL, da Anatel, da Equatorial, da Secretaria da Eficiência, da Agência Reguladora de Goiânia. Então, assim, tudo quanto é documentos, inclusive a Equatorial, são páginas e páginas de documento. O relator é o vereador Abel, né, o Jefferson Abel, e a gente vai agora, a partir do retorno do recesso, começar as oitivas. Então vamos ouvir a Equatorial, que ela é a proprietária dos postes, ela é responsável e que é corresponsável. Vamos ouvir empresas, mas também nós queremos ouvir, chamar a responsabilidade também ao Estado, porque cabe a segurança ao Estado. Tem muito fio aqui que é clandestino, que ninguém sabe de quem é. E as empresas também, elas têm que entender o seguinte: quando você muda a tecnologia, muda o cabo ou fio, tanto faz, como você chamar, você tem que substituir, então tirar o outro. Quando você terminar, tem que tirar o outro. Fica ali, fica parecendo um ninho de guacho. Uma coisa feia, que polui, inclusive é crime de poluição visual, né? Crime ambiental, mas assim também que pode ceifar vidas, como aconteceu com a Nathalie. Pode, esses dias, um motociclista perdeu o dedo, amputou total o dedo. Né? A pessoa, às vezes, não chega a falecer, mas tem lesões, né, principalmente de pescoço, motociclistas, e a gente quer, de repente, que essa SEI seja pedagógica e que para o Brasil inteiro, que isso não é exclusivo nosso, do Brasil inteiro, como nós temos fiação aérea e não subterrânea, como algumas cidades modernas já têm, a gente poder estar melhorando isso aí, essa situação. E, de repente, uma legislação para que os novos empreendimentos nasçam com fiação subterrânea, que não autorize mais em Goiânia aqui novos empreendimentos, ou seja, setores, né, locais com fiação aérea. Né? E quem sabe sugerir ao prefeito que comece pelo centro de Goiânia, que é um lugar que tem que ser resgatado, esse Viva Centro que eles estão querendo colocar aí, que está vindo de jegue, que esse trem não vai para frente. Quem sabe? Vai ficar muito caro, mas quem sabe a gente pode acabar com aqueles fios no centro e colocar subterrâneo e ser um modelo e um exemplo. Então, é dessa forma que está a SEI dos fios soltos. O Centraliza está parado até hoje, né? Sim. O prefeito falou que ia mandar em parcelas o projeto novamente, mas até agora nada. Para mim, lá na Câmara não chegou nada. Não sei se ainda estão discutindo ou se tem alguns entraves, alguma situação que seja, né? Eu mesmo falei, por exemplo, o presidente da Câmara, o Romário Policarpo, não construiu uma nova Câmara lá no Parque Los Angeles, inclusive por isso, mesmo sendo um pouco acanhada no nosso poder público municipal, legislativo, mas está no centro, porque senão daqui a uns dias não vai ter nada no centro. Então, ele fez questão por conta até da desvalorização do centro. É interessante falar nessa questão de moradia, né, Coronel? Porque a gente vê muitos projetos culturais e realmente já tem muita cultura, já está renascendo o centro, a Rua do Lazer foi revitalizada, né? Mas a moradia ainda é um gargalo, né? Não tem gente querendo morar no centro. Não compensa, não. O que você tem no centro hoje de atrativo? Né? O que você tem de atrativo? Você tem ali moradores de rua. Então, à noite, né, muitas pessoas com medo. Você não tem nada no centro mais. Ou você tem que ir para os shoppings, ou tem que ir para outros lugares, porque o centro praticamente fecha à noite. Então, agora pode ser feito. Por exemplo, queriam fazer uma concha acústica lá naquela praça em frente ao Goiânia Shopping, em frente à maternidade ali, e ali aspecto ambiental não pode, porque inclusive por causa do hospital ali, né? Poderia se levar, por exemplo, para a Praça do Trabalhador. Nós não temos uma concha acústica aqui para shows, etc. Não. De repente pode levar ali. Ah, mas é tombado. Gente, muita coisa é tombada. Não estou falando para destruir a estação, alguma coisa não. Mas ali tem muito espaço ainda. Sem incomodar a feira hippie. Não estou dizendo para tirar dali. Mas assim, Goiânia realmente não tem muitas opções. Né? Quando o turista vem aqui, nosso turismo aqui é de negócio. Turismo de lazer mesmo, a não ser os bons restaurantes que essa capital bares, tem. E os bares, me fala outra coisa aí. Cinema, esquece. Com esses streams aí, o cara compra lá o stream dele, vai gastar, no cinema você gasta com combustível, estacionamento, pipoca e tal, tudo tá na sua casa.
Você pode, inclusive, locar, se for um lançamento, alguma coisa que seja. Então, assim, nós temos que pensar nisso aí, para dar mais oportunidade de lazer, de entretenimento para os goianienses. Verdade, né? Agora, mudando um pouquinho, nós vamos falar sobre um dos temas mais sensíveis, que é saúde, né? Que tem muitas pessoas que não estão conseguindo, literalmente, marcar nada pelo 0800. Eu falo isso porque eu tentei marcar junto com a minha mãe e não consegui. Vereador, o que você acha que realmente falta para mudar essa saúde de Goiânia? Porque do jeito que tá, Olha, eu continuo dizendo que a saúde em Goiânia está um caos e continua um caos. Se imputava tudo ao ex-prefeito. Tudo, tudo, tudo. Parecia que ele era culpado do mundo ter sido virado o que está. E não é assim. Tem a sua responsabilidade, sim, tem a sua culpa, sim, até porque o secretário de saúde e o seu staff ele tá tudo enrolado, foi preso, tudo enrolado aí. Só que o que mudou na saúde? Você vai num posto de saúde, não tem luva cirúrgica, não tem fio para sutura, não tem medicamento todo. Não é que não raio-x tenha. também cortou. Tem lugar que não tem raio-x. Exatamente. Não tem papel higiênico. Não tem papel toalha. Ah, a culpa é da empresa tal. Mas porque não paga a empresa. Não paga, eles deixam de fornecer. Então, assim, a saúde em Goiânia continua no caos. Se for falar, apesar do secretário de saúde ser um cara eficiente, um médico, que inclusive era diretor de posto de saúde aqui em Goiânia, então conhece, mas assim, tá patinando. Tá patinando. Eu mesmo mandei emenda minha para a saúde municipal, não para outras organizações, para ajudar, mas assim, eu não. Senadores ajudaram, o Wilder ajudou, deputados estaduais, e está patinando. Então, sinceramente, eu não sei. É lógico que eu não vou colocar exclusividade à Prefeitura de Goiânia, porque a saúde está uma porcaria no Brasil inteiro, em nível de União, em nível de estados e em nível de municípios. Mas todo mundo, aquela imagem que venderam aí que ia em 100 dias ia ficar tudo bom, pode estar para vocês duas. Para Não mim, mesmo. para mim não está. Para mim não está. E é nisso que eu fico tranquilo, porque eu sou independente por isso. Eu elogio aquilo que tem que ser elogiado e reconheço, não sou daqueles caras que algo que é bom, não, obrigação não, eu reconheço, mas eu critico, fiscalizo e denuncio aquilo que não está bom, que não presta ou que foi prometido e não está sendo cumprido. Saúde em Goiânia está um caos. Uma cidade tão grande, né? Assim, Aparecida tem o HMAP, por exemplo, que é referência. A gente não tem um hospital municipal até hoje, né, Coronel? Existe algum projeto para construção? Eu lembro que o Rogério Cruz tinha falado. Ele falou em na época de campanha isso, mas nunca assim, virou eu não nada. lembro do Mabel ter prometido isso. Pode ser que ele tenha prometido, porque só 4 vereadores em Goiânia não votaram no Sandro Mabel. Só 4, tá? Só 4. Coronel Urzeda, William Veloso, Major Vitor Hugo e Oséias Varão. Todos os outros ou votaram no primeiro ou no segundo turno. Então, quer dizer, não é culpa minha. Não é que eu estou lavando as mãos, que agora eu sou fiscal. Isso. Eu sou fiscal, já disse. Por isso que eu sou independente, porque tudo que for bom para Goiânia, eu vou estar junto. Não vou fazer oposição por oposição. Eu disse do Palanque, nós perdemos a eleição, o PL perdeu para o Sandro Mabel. Ok, eu quero que ele seja o melhor prefeito de Goiânia. Eu quero que ele faça tudo aquilo que ele prometeu, mas eu vou fiscalizar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou denunciar aquilo que tiver errado. Eu vou elogiar aquilo que tiver certo. E tudo que for bom para Goiânia vai ter minha assinatura. Mas se eu perceber que não está, por exemplo, 2 coisas que não precisa contar com meu voto para nada. Aumento e criação de impostos, que o meu partido não vota, e no meu caso, contra servidor público. Eu sou servidor público, eu não voto contra servidor público. Já falei, essas 2 coisas não contam comigo para nada. Não conta, porque são bandeiras minhas também. Mas o bom é isso, porque o ruim da base em si é porque vê o errado e fica puxando saco. E o certo é o certo, o errado é o errado. Meu ponto de vista é esse. Se tiver certo, ok. Se tiver errado, né? Vou lá, vou fiscalizar. Porque não adianta ficar passando pano, gente. Todo mundo sabe como que tá a saúde hoje em dia. O povo não consegue marcar uma consulta no 0800. Sempre tem que ir atrás de vereador, tem que ir atrás de não sei quem, tem que... Pelo amor de Deus, que Goiânia é essa que nós estamos vivendo? Se caso o prefeito estivesse aqui, Coronel, o que você gostaria de perguntar para ele, considerando que na última prestação de contas ele
abandonou, né, o plenário, não respondeu todas as perguntas dos vereadores. Eu, particularmente, infelizmente, a lei não obriga nem ele ir, tá? Então, a César o que é de César. A lei não obriga nem ele ir. Ele pode mandar a prestação de conta através de um secretário, de um assessor, alguma coisa que seja. Mas a partir do momento que ele foi, e é bom ele ter ido, eu falei para ele, e falei no plenário, que eu sou o primeiro vereador a chegar na prestação de conta e o último a sair. Porque aquilo ali é interesse da população. E eu acho uma falta de respeito o prefeito chegar, ficar 1h20 falando igual ele ficou na última, e aí não deixar ninguém perguntar nada e sair, com esse negócio de compromisso. Que compromisso que ele tem mais do que prestar contas para o município através dos legisladores que são os vereadores? Eu mesmo tinha um monte de pergunta para fazer, e eu era o primeiro a falar, porque eu sempre chego, então sou o primeiro a falar, porque é por ordem de chegada, não que eu seja o primeiro. Então, assim, eu queria saber, por exemplo, ele disse que chegou a um superávit de 770 milhões no segundo quadrimestre, ou seja, em agosto. Numa projeção, chegaria em dezembro a 1 bilhão, então. Agora, o maior jornal de circulação do estado trouxe que foi só 650 milhões. Como que chegou a 770 com a projeção de 1 bilhão e ao invés de não chegar à projeção, tudo bem, é projeção, pode dar errado. Mas como ficou inferior àquilo que ele tinha prestado conta lá em setembro? Quer dizer, são coisas, né? Lógico, eu tenho elogiado também essa administração, por exemplo, enquanto o descondenado, que foi tirado da cadeia para ser presidente, o descondenado, que não foi inocentado, foi descondenado, ele criou muitos ministérios, de 23 foi para 39, o Sandro Mabel enxugou a máquina, ele fez o dever de casa, e isso eu elogio ele. Ele diminuiu funções, por exemplo, secretarias, subsecretário, parece que só tem 5 ou 6 dos 30 que poderia ter. Algumas funções comissionadas ele não objetivou, ele deu uma sacudida na Comurg. Sim. Então, nisso aí, sabe, ele fez o dever de casa, até para economizar. É diferente do que a União, por exemplo. A União não fez isso. E eu vi que o déficit do Estado hoje também é grande, que até a opção trouxe que o déficit é muito maior do que aquilo que você estava pensando. No município a gente tem esse superávit, ou seja, economizou, né, fez o dever de casa. Mas, por exemplo, isso é para quê? Eu falei para o prefeito várias vezes, inclusive lá na tribuna ele presente, na prestação de conta, na primeira que ele permaneceu. Olha, vamos parar tudo e vamos priorizar a saúde. Não assim, não é parar tudo é o jeito de falar. Vamos deixar surgir buraco, porque o buraco, inclusive, pode proporcionar um acidente que vai prejudicar a saúde. Mas assim, vamos manter as coisas num patamar, mas elevar o da saúde, até a gente resolver. Porque igual você mesmo disse, 0800 não funciona, fila, eu não sei quanto tempo a pessoa de repente fazer uma consulta, depois ele tem que, para que exames, né? Fechando emergências, igual fechou do CIAMS no Novo Horizonte. Greve que teve esse dia dos médicos. Greve, quer dizer, é complicado. E eu sou contra, por exemplo, aquela redução dos plantões médicos, 35%. O que o Sandro Mabel está querendo fazer? Vão ter, não vai faltar médico, inclusive vai aumentar o número de médicos. Só que vão ser médicos recém-formados. Você vai perder aqueles mais experientes, vão para municípios aqui perto que pagam melhor. Essa conversa aí de que a gente estava pagando 35 a mais, espera aí, nós só temos uma capital aqui. O PIB de Goiânia é o maior, só perde para o PIB do estado de Goiás. Você não pode comparar Goiânia com Varjão, Goiânia com Aparecida, Goiânia com o senador Caneda. Para com isso, poxa. Aqui tem que pagar mais mesmo, aqui é a capital. Daqui... projetado para esse ano, são 10,8 bilhões de reais no orçamento. Você quer comparar o quê? Com Nerópolis? Não desfazendo, fica bem claro. Estou falando de recursos. Sim. Aqui tem uma PIB, depois daqui é Anápolis, depois é Aparecida. Então, assim, aqui tinha que dar exemplo. Ah, mas vem muita gente de fora aqui. O município recebe por isso. O município recebe por atendimento. Então, nós temos que... essa era a pergunta, né? Por que o superávit de 770 milhões desceu para 650 fora da projeção. E Goiânia continua em calamidade financeira, né? Sim. Ele conseguiu com a Assembleia, porque a pessoa confunde, isso não é obrigação nossa da Câmara, ele conseguiu com a Assembleia manter a calamidade da saúde, a financeira não, mas manteve da saúde. O que isso implica? Implica ele deixar de pagar
né? Porque ele tá em emergência, implica em não ter que fazer licitação, compra Sim. direta, adesão à ata e etc e tal. É outra crítica. O Sandro, na campanha, você pegar, por exemplo, o que ele prometeu lá, e ele falou que odiava a OS, igual o Urzedo odeia. Eu odeio a OS. Eu acho que a OS é atestado de incompetência de administração pública. Para mim. Eu sei que a OS é mais ágil, que não tem licitação, que é compra direta, mas mesmo assim eu acho que a OS é atestado de incompetência da administração pública. Ele falou que odiava a OS, está enfiando a OS para tudo quanto é lugar. Ele disse que não gostava de adesão à ata, está aderindo para tudo quanto é lugar ata. Ele disse que a Suja Gin, que alguns de vocês falam de Limpa Gin aí, a Suja Gin não prestava. De repente virou um amor na Limpa Gin. Então, tem coisas que compete a ele responder, né, não a mim. E eu vou fiscalizar e eu vou trazer isso a público. O que o senhor acha que mudou para o lado positivo em Goiânia com a gestão dele? Os pontos Eu positivos? vejo assim que o trânsito, por exemplo, eu acho que melhorou um pouco. Eu acho que o trânsito melhorou, eu fiquei muito preocupado com a Castelo Branco, né, aquela intervenção, apesar de que eu fiz uma andada lá esses dias e os comerciantes estão revoltados, porque ali não tem mais onde separar. Você vai querer deixar, por exemplo, ali poderia, e eu sugeri isso aí. Ali, por exemplo, entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, que o trânsito é mais tranquilo, poderia estacionar, por exemplo. Poderia permitir estacionamento ali para as pessoas comprarem, né, ir buscar uma compra, alguma coisa que fosse, ir buscar uma pessoa ali. Não pode. Mas assim, melhorou. O trânsito em Goiânia deu uma melhorada sim. Essa onda verde aí não existe. Já existia na T7, não foi ele que criou. Quem criou a ideia do direito livre foi o Rogério Cruz, tá? Fica bem claro. Sim. Mas o Sandro Mabel realmente implementou muitas. Então, isso aí facilitou sim. Então, o trânsito é uma coisa que facilitou. Outra coisa também que eu elogio, o déficit do CIMEIS, que eram 9 mil e tanto, e realmente, com essa parceria público-privada, essa parceria aí, né, de comprar vagas no poder, nas creches particulares, zerou. Mas ainda tem muita coisa, porque tem alguns CIMEIs que estão parados aí, construídos, é dinheiro nosso, por isso que eu coloquei essa lei aí para que possa, né, priorizar as obras paralisadas de outras administrações, né? Então, antes que venham novas obras, a não ser as emergenciais. Então, isso também eu elogio, essa questão da vaga do CIMEI. Mas, por exemplo, essa questão, também a austeridade na Comurg, apesar de que a Comurg, no governo passado, ela realizava 7 serviços, e recebia algo em torno de 22 milhões por mês. A Comurg hoje realiza 2 serviços, recebe quase 50 milhões e você ainda paga mais 22 milhões para Limpa Gin fazer a mesma coisa. Então você gastava 22 milhões na Comurg mês e hoje você gasta mais ou menos 70. E se você for perguntar, faz aí, saia na rua, pergunte, você está satisfeito com a limpeza pública, com a coleta de lixo? Você vai ver, você vai ver a verdade. As pessoas aí, ó, não estão gostando, não. Que a avaliação dele não foi muito boa, né? Recentemente teve Ele foi o 5º pior prefeito do Brasil e agora atingiu o 4º pior prefeito do Brasil. Então ele só ganha de 3 prefeitos aí na avaliação. Lógico, isso pode mudar? Pode, isso é de momento. Sim, isso depende dele, né? O contato dele com a Câmara no começo não foi legal. E eu, sinceramente, como eu disse, eu desci do palanque quando acabou a campanha. Eu falei, poxa, Sandro Mabel, um cara já com idade, né? Não é um jovem, não é uma criança. Deputado estadual que foi, deputado federal por vários mandatos, só não foi ministro do Temer porque não quis, mas foi assessor especial. Falei, pô, esse cara vai ser um empresário muito bem sucedido, porque esse cara vai ser pica das galáxias. E, infelizmente, uma decepção, até agora. Mas eu volto a dizer, eu espero, né, que ele tenha um convívio melhor com a Câmara, porque o nosso sistema dos poderes são harmônicos, independentes, mas tem que ser harmônicos e não se faz nada sem um poder legislativo. Sim, quem executa, sim, é o executivo. Você tem que ter harmonia, porque a gente também não executa nada se não tiver lá parceria com o poder executivo. Mas ele não aprova nada, ele não faz nada se não for o legislativo. Então, eu espero que esse ano seja um ano melhor. Amém. Ele tá dizendo que vai, no início dos trabalhos agora, está lá para um contato mais próximo dos vereadores. Sim. Porque quem representa o povo são os vereadores.
O cara não vai na casa do prefeito. O cara não sabe nem onde o prefeito mora, mas sabe onde os vereadores moram. Então, as demandas, eu nunca pedi nada para mim. Para minha rua, para minha casa, mas eu peço para as pessoas. Então, assim, ele tem que entender que nós representamos o poder legislativo, que ele já foi, ele tem essa experiência, nós representamos o povo. Eu queria saber o que mais incomoda o senhor nos bastidores da política, que nem sempre vai ao público, que as pessoas sabem. O que mais é uma coisa que deixa o senhor mais nervoso? Trairagem. Eu odeio trairagem. Se você for na Câmara e perguntar sobre mim, para os meus colegas, você vai falar, pô, esse cara tem defeito pra caramba, e eu tenho muitos defeitos, muitos. Mas eu não sou covarde e a minha palavra não faz curva. Então o cara sabe, se ele falar com Urzeda e eu falar uma coisa, acabou. Ele pode dormir. Então eu tenho palavra. Então o que mais me incomoda é trairagem, é traição, é picaretagem. Eu não vou falar sobre corrupção, porque eu não estou acusando ninguém. Quando eu falo, por exemplo, que eu não compro voto, que eu não engano pessoas, que eu não prometo aquilo que eu não posso fazer, que eu não tenho esquema comigo, rachadinha, propina. Eu não estou dizendo que outros fazem isso aí. Eu estou dizendo que eu não faço. Eu não faço. E eu fiz questão de colocar na minha rede social, @Coronel Urzeda, para onde eu mandei as 25 instituições para onde eu mandei minhas emendas. E você não vai ver ela citada em lugar nenhum. É o Hospital do Câncer, é Casa de Eurípides, é o Crespa, que trabalha com autismo, é o NAIA, que trabalha com autismo, é a Federação dos Deficientes, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, certo? O Araújo Jorge, é a Banco de Olhos, Santa Casa de Misericórdia, é o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, porque eu fiz questão de mandar as emendas que não são minhas, são do público, né, dinheiro público, para lugar que não tem picaretagem. Então, assim, você não vai ver o meu nome envolto em coisa aí de esquema de emenda, porque eu não tenho, certo? Eu mando para ser executada para a garantia das pessoas. Eu tenho uma curiosidade, Coronel, porque a gente sabe que existem alguns espectros políticos hoje, não só direita e esquerda, tem o pessoal mais posicionado ao centro, tem uns que são mais do extremo, mas como que o senhor dialoga com todos os colegas na Câmara hoje, sejam do PT, seja do centro, como que é o seu diálogo nos bastidores? Olha, eu dialogo com todo mundo, apesar que o pessoal do Partido das Trevas, eles me escolheram lá para persona não grata. Então todos os meus projetos, eles pedem vista, eles enrolam, eles sentam em cima do projeto, etc e tal. E eu não levo as coisas só para o campo ideológico. Eu, por exemplo, na minha comissão que eu presido, a Comissão de Direito do Consumidor, eu, quando assumi, tinham projetos de 2022, 23 parados, 24, e eu coloquei todos para movimentar. Eu não leio o autor do projeto, porque cabe ao plenário dizer se o projeto é bom ou não. Então, por exemplo, se você for hoje na Comissão de Direito do Consumidor, não tem nenhum projeto parado lá. E tem projeto meu de março do ano passado que está parado. Então, assim, eles levam muito para o campo ideológico. Agora, o convívio fora, não é porque a pessoa é do PT que é meu inimigo. Eu não tenho inimigo, eu tenho adversário político. São aspectos totalmente opostos, né? Eu sou direita raiz. Sou direita raiz mesmo. Você não pode pensar diferente que o pessoal vem com esse negócio de extremo. Que extremo por quê? Apesar de que numa metáfora, eu mesmo falo, e é lógico, uma linguagem figurada, fica bem claro, está aqui gravado, eu disse que eu não sou de extrema direita, não. Eu sou de ultra, mega, power extrema direita. Por quê? Porque quanto mais distante eu tiver da outra extremidade, que é a esquerda, para mim é melhor. No campo das ideias, no campo político. No campo pessoal, eu não quero inimizade com ninguém, certo? Então a gente tem muitas vezes que você dialoga ali, muitas vezes inclusive por as bandeiras serem parecidas, o PL e o PT, não que estejam juntos, mas votam daquela forma porque são bandeiras parecidas. Então eu não tenho dificuldade nenhuma, não tenho inimigos ali, né? Mas o meu adversário político é diferente. Meu adversário político é a esquerda. Então o campo da esquerda é meu adversário político, porque eles militam contra tudo o que eu penso
de forma diferente. Então, eu divirjo praticamente quase tudo do pensamento da esquerda brasileira. Aproveitando, falando sobre o PL, né? Teve uma reunião recente com alguns representantes, né? Magda Mofato, James. Dessa reunião, nós gostaríamos de saber se ficou definido alguma coisa em relação a quem vocês vão apoiar para o governo, se é algum candidato próprio, ou se vocês vão apoiar o Daniel Vilela, ou vocês estão aguardando o aval do Bolsonaro. Olha, o Bolsonaro não vai me chamar lá para conversar com ele. O senador Wilder vai estar com ele agora. Dia 14, Se ele, né? isso, se ele me chamasse, eu tenho o meu posicionamento pessoal. Se dependesse do vereador Coronel Urzeda, o PL teria candidato de capa a contracapa. Então, o nosso eleitor ia votar 22 para presidente, 22 para governador, 22 para senador, 22 para senador, 22 para deputado federal, 22 para deputado estadual. Mas eu sou bolsonarista. Então, aquilo que o capitão Bolsonaro entender que vai ser o melhor para o Brasil, nós vamos estar cumprindo. Lá na reunião, o deputado Gustavo Gayer, que é o meu candidato ao Senado, e a deputada Magda informaram que o presidente Bolsonaro já disse que é para compor com o governo. Caiado. Mas o senador Wilder vai estar com o Bolsonaro dia 14. Então, se essa determinação vier, né, eu imagino que o Wilder, bolsonarista também que é, raiz, ele vai cumprir. Porque o Bolsonaro está vendo o Brasil como um todo. Uma coisa é certa, o nosso candidato é Flávio Bolsonaro para presidente. Isso está correto. O pessoal pensou que o Flávio viria boi de piranha e viu aí, que já está empatado com o descondenado no segundo turno. E vai acontecer aquilo que aconteceu em 2022. No segundo turno, todo mundo apoiou o Lula, porque o antibolsonarismo foi mais forte. Esse ano vai ser o contrário. No segundo turno, todo mundo vai para o lado do Flávio, porque o antilulismo vai ser maior. O Lula está acabando com o Brasil. Está acabando com o Brasil. É só olhar esse tanto de escândalo, tanto de coisa que tem aí. Então, no meu caso, o que o presidente Bolsonaro decidir, segundo chegou para nós, através desses dois deputados que eu citei, o senador Rogério Marinho, que é o secretário nacional do partido, esteve lá e o Bolsonaro já falou, em Goiás é para caminhar com um caiado. Só que o senador Wilder é o presidente do PL, ele vai estar com o Bolsonaro e o Bolsonaro vai falar com ele. Se ele reverter essa situação lá, se não for isso aí, nosso candidato é o Wilder e vamos marchar com o Wilder e pronto, acabou. Se ele chegar e falar que não, é para marchar com um caiado, porque vai garantir lá uma vaga para o Senado, no caso é o Gustavo Gayer, o candidato, nós vamos marchar porque essa é a determinação do nosso líder maior da direita, que é o presidente Bolsonaro, independente dele ser elegível ou não, dele estar preso ou não. Sim, e o bolsonarismo, de maneira inteligente, já percebeu que o mais importante não é só a eleição presidencial, né, Coronel? Não, o Senado não. é muito importante. Nós só vamos mudar o Brasil, a direita brasileira, diferente do que aconteceu com o Bolsonaro em 2018, se nós ganharmos a presidência e a maioria do Senado. Se ganhar só a maioria do Senado, não adianta. Se ganhar só a presidência, não adianta. Nós temos que eleger Flávio Bolsonaro, mas eleger também 42, 43, 41 senadores, para que dois poderes possam colocar a Corte Máxima Constitucional, a Suprema Corte, no seu devido lugar, e cada poder estar harmônico, mas no seu devido lugar, sem interferência, sem ativismo judicial. Um poder só, a gente já viu que não dá conta, tem que ser dois. Então nós temos que eleger o presidente de direita, no caso, Flávio Bolsonaro, e também a maioria no Senado. Por isso que muitas vezes o presidente Bolsonaro, eu não sei, porque ele não falou para mim, tá? Mas vai falar para o Wilder dia 14, pode ser que ele fale, olha, eu preciso de você no Senado. Assim como ele falou para o Rogério Marinho. O Rogério Marinho estava em primeiro lugar, lá no Rio Grande do Norte, para governador, ele falou assim, eu preciso que você continue no Senado, porque a sua liderança, eu preciso dela. Então ele recuou. Assim como ele chegou para o Tarcísio, que era o, vamos dizer assim, o sonho do Centrão, ele falou, Tarcísio, não é sua vez. E o Tarcísio também respeitou a decisão do capitão Bolsonaro. Eu tenho certeza que se essa for a decisão do Bolsonaro, o Wilder vai ouvir da boca dele e vai argumentar, é lógico, porque Sim, varia. claro. Mas eu tenho certeza que o Wilder também, se for ordem, ele vai entender que o Bolsonaro é o estrategista, que ele sim é o
nosso maior líder da direita, e vai marchar com o governo se for ordem. Se for ordem, fica bem claro. A questão do Bolsonaro ficar preso. Muitas pessoas falam que ele vai passar o resto da vida na prisão. O senhor acha que isso é verdade ou você acha que é mais papo da oposição? Bolsonaro, no dia 6 de setembro de 2018, tentaram matá-lo. É uma facada que quase lhe custou a vida. Dessa facada vieram 8 cirurgias. A última, 25 de dezembro, dia do Natal passado. Ele vai fazer 71 anos agora. A condenação de 27 anos e 4 meses, ele vai, teoricamente mesmo, com remissão, com leitura e tal, né, para ele poder, a progressão da pena, ele vai talvez, sei lá, cumprir 12 anos, 10 anos, 12 anos. É uma pessoa com debilidade, né, física hoje. A intenção do sistema, e aí quando eu falo sistema envolve todo mundo, gente, é matar Bolsonaro. É matar Bolsonaro. Teve um ex-ministro, que hoje é advogado, tal de Barroso, que disse que nós derrotamos o bolsonarismo. Um ministro da Suprema Corte fala isso aí, nós. Né? E a gente sabe que juiz não pode manifestar em questões político-partidárias. Nós, numa reunião da UNE, União Nacional dos Estudantes, que é uma coisa da esquerda. Nunca. Ex-ministro, você pode ter derrotado o Bolsonaro. O bolsonarismo jamais será derrotado, porque é uma filosofia. Esse homem, Jair Bolsonaro, ele despertou o interesse político. Todo mundo aqui falava só em religião e futebol. Isso é verdade. Ninguém nem queria votar. Ele despertou o patriotismo. Você via a bandeira do Brasil e camisa verde e amarela aqui só em época de Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Hoje é muito comum. Você vê aí nas manifestações, ao invés de black blocker, ao invés de destruidores, você vê senhoras, crianças, idosos, vestindo verde e amarelo, que é as cores básicas da nossa bandeira pátria. Nossa bandeira jamais será vermelha, então despertou isso. E o sistema quer matar Bolsonaro. Só que eu já falei, eu tinha falado no ano passado que o maior erro da esquerda era, sabe, condenar Bolsonaro por uma coisa que ele não fez, porque se ele fosse dar golpe de Estado, daria no poder. Como que ele foi condenado por associação criminosa armada se ele estava em Miami? E se não teve arma nenhuma nessa tentativa de golpe do Lula em São Paulo, fora do poder, num dia de domingo? Como que o Bolsonaro foi condenado em Miami? Ah, incitou o quê? Então o 8 de janeiro foi para calar as pessoas, foi um cala-boca, para impedir que as pessoas voltassem para a rua. É o que o Nicolas fez aí. Começou a caminhar lá com 2 assessores. Chegou com 100 mil pessoas em Brasília. Eu estava, eu posso falar. Esse negócio desses especialistas falar que é 18 mil dá até vergonha. Especialista de quê? Não vou falar aqui porque eu respeito as senhoritas. Mas as especialidades, vocês sabem do que eu estou falando aqui. Que especialidade que eles têm. Então é o seguinte, o Brasil acordou. Acorda, Brasil, o gigante acordou. Nós somos, na população, nós somos um elefante amarrado com alface. A gente viu que o alface tem como arrebentar. O Alexandre de Moraes, o ditador da toga, ele pode até condenar um ou outro. Pode. Ele não pode condenar uma nação. Ele não pode condenar 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões de brasileiros. Não pode. Não dá conta. O povo brasileiro é um povo pacato. No Egito, as pessoas foram para fora, derrubaram o rei, derrubaram Saddam Hussein, derrubaram Gaddafi, derrubaram aqui agora Maduro. As pessoas foram também para as ruas. Então, assim, o brasileiro é pacato, mas chega no momento que você não suporta mais injustiça. Aí vai chegar o tempo de Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver os poderes na mão dos maus, a justiça não ser realizada, o homem sentirá a vergonha de ser honesto. Que não chegue esse tempo, que a população acorde. E eu tenho dito e sempre disse, a maior arma na democracia é o voto. O dia que o brasileiro aprender a votar, essa bagaça muda tudo. O dia que não votar por uma energia paga, por um botijão de gás,
por uma vaga de escola, por um cargo público. O dia que você souber, né? Por isso que eu acho que o voto, eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que o voto é um exercício de cidadania pessoal, igual nos Estados Unidos, você não é obrigado a votar. O dia que a gente aprender a votar, esse circo aqui expulsa os palhaços e nós nos tornaremos os donos do circo. Coronel, eu queria falar um pouquinho também sobre sua campanha, né? Você anunciou aí no início que vai concorrer a deputado estadual e a gente sabe que é no recesso parlamentar que os políticos mais trabalham, né? Mais articulam, viajam, vão nos interiores. Queria saber qual estratégia que você tem usado, qual estratégia que você pretende usar nessa campanha para conseguir a Olha, vaga. no ano passado, quando assumi, no dia 1º, dia 2 de janeiro, eu estava trabalhando na Câmara. E eu nunca tirei férias. E nem recesso. Se você for lá na Câmara, nas câmaras da Câmara, você vai ver que todos os dias eu despachei. Não fiquei nem um dia sem ir no poder. Recebendo pessoas, demandas, denúncias, sugestões e mandando para o Poder Executivo, para o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para o PROCON, como a comissão que eu presido, Direito do Consumidor. Sim. Então é o seguinte, eu não vou me ausentar do mandato para a candidatura. Então para mim é mais difícil, porque eu vou continuar sendo vereador e eu vou levar para as pessoas que eu posso bem representar. Porque a minha campanha é diferente. A minha campanha foi o povo e Deus que me deram um milagre. Eu não fiz carreata, não fiz passeata, não comprei voto, não prometi nada que não deve para os outros. Não tive apoio de igreja, de pastor, de empresário, de empresa. Então é dessa forma. A pessoa fala assim, poxa, esse cara vai representar a minha e minha família. O que ele vai me dar? Ele vai me dar dignidade, porque ele não vai ser corrupto, ele não vai roubar, ele vai estar atento também ao erário, aquilo que pertence ao povo. Então é dessa forma. Eu vou levar às pessoas a mesma mensagem que levei para vereador, só que agora em nível de Estado, que eu vou representar a família de bem, a segurança pública, melhorar. Nosso estado é seguro? É. Nossa capital é segura? É. Mas é a mais do Brasil? Não. O estado mais seguro do Brasil hoje é Santa Catarina. E eu quero que atinja aqui. Por exemplo, nós em 7 anos do governo Caiado tivemos um concurso para a polícia. Só um. Então precisamos ter mais, porque tem que ter efetivo. Tudo bem, o estado estava em regime de recuperação fiscal, ok. Mas o estado poderia ser melhor ainda. Porque aqui em Goiás, bandido nunca fez fama. Os que tentaram fazer fama aqui, ou estão no Seol, vocês são muito jovens, então o Seol é o lugar dos mortos, cemitério, ou estão na Casa Grande, ou seja, no presídio. Aqui bandido não faz fama. Não fez fama com Iris Rezende, não fez fama com Onofre Quinan, não fez fama com Henrique Santilo, não fez fama com Maguito Vilela, não fez fama com Marconi Perillo, com Alcides Rodrigues, com Ronaldo Caiado. Por quê? Porque a polícia aqui é uma só. O governo vai passar daqui uns dias. O Daniel Vilela vai assumir o governo. Se não for reeleito, vai vir outro. Ronaldo Caiado vai ser ex. E a polícia vai continuar. Tudo bem que o governador Ronaldo Caiado, eu tenho esse respeito por ele defende as forças policiais, sim. E tudo aquilo que pôde fazer, ele tentou fazer. Está devendo coisa pra gente ainda. Por exemplo, nossa database... Tem 4 databases que nós precisamos acertar. Tem 4 databases que não é só a polícia, não, servidor público. Né? Então tem que se investir mais, tem que fazer concurso. Nossa tropa está ficando velha. Então, assim, tem muito o que se fazer. Tem muito o que se fazer. Eu gostaria que Goiás fosse o estado mais seguro. Né? Investir nos colégios militares, que a esquerda odeia, mas que está aí a prova que são eficientes, né? Em termos de escola pública, são os melhores, estão no IDEB lá em cima, as primeiras notas. Então, representar as famílias de bem, defender o agro. O agro é que sustenta o Brasil, gente. O Brasil, vez é fazenda do mundo, vez é celeiro do mundo. Então, falta também defender o agro, não permitir esse deputado estadual, o povo e Deus me der, não permitir que essa taxa do agro volte, que ela vai encerrar dia 31 de dezembro desse ano, não permitir que volte, porque tem taxa demais já, tem imposto demais. Nós já pagamos carga tributária alta demais. E aí, você acha que o produtor paga? Não, quem paga somos eu e vocês.
Porque isso vai vir para cima da gente. Quando você aumenta uma coisa, aí a questão da cadeia produtiva e do efeito dominó, vai chegar, quem vai pagar essa bagaça toda somos nós. Quem está assistindo a gente aqui e nós aqui também. Eu tenho curiosidade, né, em saber como que é a relação do coronel com a fé. A gente vive um tempo onde os evangélicos estão muito dentro da política, né? Cada vez mais articulando internamente entre eles para apoiar determinado partido ou determinado político. Eu queria saber como que o senhor avalia isso, qual que é a sua relação pessoal com a fé? Eu me converti criança lá no Principado do Novo Horizonte. Meus pais se separaram no Varjão muito novo, nós viemos para Goiânia, minha mãe comprou uma casa no Novo Horizonte, ainda primeiros moradores em 73, ela mora no mesmo lugar, e eu me converti na Igreja de Cristo Novo Horizonte com 8, 9 anos. E hoje eu falo que as pessoas procuram ver na gente muito mais o testemunho do que a palavra, né? Sou pastor da Igreja Apostólica Fonte da Vida, eu e minha esposa, há quase 30 anos. Procuro viver o que prego, procuro pregar o que vivo. Eu entendo que os líderes religiosos têm sim que falar em política, porque senão só vagabundo vai ser eleito, só picareta vai ser eleito. E eu até tenho passagens bíblicas a isso, quando chamaram as árvores do campo para dominar lá, né? O cipreste e outras mais frondosas não quiseram. O espinheiro falou que seria, mas que ele trataria muito bem todo mundo, mas se alguém revoltasse ele ia jogar espinho em todo mundo. Então é dessa forma. Nós tivemos grandes líderes religiosos, José do Egito foi um deles, Moisés foi também um deles, então tantos outros, Davi, que teve seu pecado sim, mas tinha um coração segundo a vontade de Deus. Então é dessa forma. Eu entendo que nós temos que orientar, não aquela questão de impor. Nós temos que, na questão do rebanho, orientar. Mas a decisão de voto, porque o voto é um sufrágio universal e secreto, o voto é pessoal e individual. Então a pessoa quer votar em fulano vota, em ciclano vota, mas você vai conscientizar, você vai abrir, não é usar o altar, tanto católico quanto protestante, quanto espírita, para fazer política, não é isso? Mas é orientar sim, orientar. O pastor, o padre, né, não sei como, acho que é o líder lá, ele insere também, ele é uma pessoa que paga imposto, é uma pessoa que convive na sociedade, ele vai no supermercado, ele tem uma roda de amigos, então nisso a gente tem que estar conversando, tem que falar sobre política sim, porque a política move o mundo. Então se você eleger o espinheiro, né, ou se você o mau governante, né, a sociedade vai sofrer, então os irmãos da igreja também vão sofrer. Então aquilo que você puder fazer para poder orientar também, eu concordo. Não tem como impor. Tem que ser esse aqui, tem que ser aquilo. Não, a pessoa tem o livre-arbítrio, né? Então ele vai ver aquilo ali, ele vai ver o que é melhor para ele como pessoa, mas não custa nada também um líder religioso poder orientar, poder indicar alguma coisa que for. E agora, para finalizar, que nosso horário, infelizmente, já está se encerrando, eu vou falar uma palavra e o senhor vai responder uma palavra que vem na sua cabeça. A primeira. Uma brincadeirinha para dar uma sem novidade. Sem novidade aqui. Sem news. Goiânia. Minha cidade. Política. Para servir. Bolsonaro. O maior líder da direita de todos os tempos, o maior presidente que o Brasil já teve. Família. Meu Porto Seguro. Coronel Urzeda. Homem de palavra. É isso. Obrigada, coronel. Obrigada, coronel. Agradecemos por sua presença aqui no iPodcast Goiás. Giovana também. Obrigada, amiga. Obrigada ao nosso entrevistado, né? Foi uma longa conversa sobre temas importantíssimos e convidá-lo para voltar novamente, porque daqui 3 meses a gente sabe que o jogo pode mudar totalmente. Totalmente. Né? Tudo. O Ulisses Guimarães disse que política é igual nuvem, né? Na mesma hora que não se vê nada, pode vir uma tempestade, ou pode a nuvem estar aqui e daqui a pouco estar em outro lugar. E com a globalização a gente tem que estar muito atento a isso.
Muito atento a isso. As coisas mudam muito rápido. Graças a Deus, a liberdade deu voz a todos e não aos imbecis. Porque antes você tinha um monopólio da informação e você só ficava sabendo das coisas que eles queriam te falar à noite. Hoje não. Em milésimos de segundo, a gente fica sabendo o que está acontecendo. Isso foi muito bom. Um instrumento desse aqui levou o Bolsonaro à presidência, mas leva qualquer pessoa desconhecida à fama ou também ao cancelamento, né? Sim. Porque hoje é meio complicado Sim. essas situações. Então, assim, que Deus abençoe vocês, Amém. que Deus abençoe suas famílias, né? E eu oro todos os dias para que a nossa cidade Goiânia seja a cidade melhor e mais segura para se viver do mundo, né? A cidade que eu amo, que eu escolhi para viver, que o estado de Goiás seja um estado promissor, pujante, que o Brasil volte a ser a sexta, a quinta economia do mundo, como foi nos governos militares, né? Lá na década de 70, 60, 70 e começo de 80. Então, que Deus abençoe a todos nós. E eu estou na Câmara, no gabinete 22, à disposição, né? Eu vou deixar também aqui o meu gabinete virtual, que atende as pessoas, 9997 22 190. 9997 22 190. Você pode mandar suas demandas ao WhatsApp, os seus anseios, os problemas, sugestão, crítica, que a gente está lá para atender. Muito obrigado por esse espaço e por vocês permitirem que eu falasse com a rede mundial através da plataforma YouTube para todas as pessoas que forem assistir, não somente quando for ao ar, mas eternizado, porque fica aí Sim, na claro. plataforma. Nós que agradecemos, as portas estão sempre abertas no iPodcast. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Comente, compartilhe esse podcast que foi hoje super importante para você saber mais sobre a política, né, local, estadual, nacional. O iPodcast Goiás, a conexão certa para quem busca a verdade. Até a próxima.